Deus abençoe a todos. Nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância. Eu sou o professor Gilberto Rebouças, venho ensinando teologia há cerca de mais de 30 anos, e esse curso foi pensado para pessoas que moram longe, que não podem estar num curso presencial de segunda a sexta e com qualidade. Agora, depois dessa apresentação, nós estamos estudando teologia bíblica ou o Pentateuco. E agora uma informação a todos os alunos, que às vezes eu coloco uma coisa no grupo, aí esse negócio de escrever é muito complicado. Então agora eu vou dar as orientações por aqui. Então o que acontece? Esse curso é um curso à distância, é um curso que você pode fazer de duas maneiras, online, né? Ou como nós estamos aqui agora, facilita para o aluno tirar as dúvidas, mas nem sempre o aluno pode. Então, o aluno ele pode fazer também a qualquer hora. Ele pode, fica salva, né? Quando eu coloco público, que algumas eu deixo sem ser no privado, que só os alunos podem ver, algumas eu deixo em público para servir de estímulo a outras pessoas que gostariam de se matricular e fazer o curso. Então, algumas eu deixo. Então, quando eu não colocar no, eh, no, no, no grupo do curso, é porque elas estão já lá no canal do YouTube Gilberto Rebouças. Outra coisa, o aluno ele pode fazer, dependendo do horário dele, ele é que faz o horário no curso à distância. Então, ele pega as aulas e ele estuda de manhã, de tarde ou de noite, ou de madrugada. Ele mesmo faz sua matéria, seu horário, seu estudo. Agora, o que é preciso o aluno fazer, mesmo num curso à distância? É quando ele está fazendo, ouvindo as aulas, ele precisa deixar um comentário lá, assim, por exemplo, Gilberto, presente. Os irmãos já fazem, aqueles que já compreenderam já fazem, para que eu possa saber que a pessoa está acompanhando, porque vem para mim uma mensagem do canal no YouTube dizendo: ó, o Cícero assistiu a aula, o fulano assistiu a aula, o Beltrano. Então, assim, eu vejo que as pessoas estão, mesmo que elas não estejam aqui, mas no horário que elas podem, elas estão fazendo o curso. Então, se alguém não deixar esse comentário, eu vou imaginar que essa pessoa desistiu do curso. Né? Então, quando você assistir a sua aula fora, né, que não seja online, a qualquer momento, você deixa lá, assim, João, presente. Né? E se você quiser deixar um comentário, se gostou da aula, se foi edificante, ainda é melhor. Então, eu espero que todos tenham entendido, porque quando, agora, outra coisa, o aluno que está estudando, ele precisa fazer os trabalhos. Por quê? Porque as notas são divididas por 2. Né? Então, por exemplo, se você tirou um 7 na prova e um 7 no trabalho, vai dar 14. Eu vou dividir por 2. Mas se você não fizer o seu trabalho e você um 7 na prova, eu vou ter que dividir por 2. Então, foi isso que eu coloquei no grupo e muita gente não entendeu. Eu não estou pedindo para que as pessoas estejam sempre, todo dia aqui, porque eu sei que nem sempre vocês têm condição, por causa dos trabalhos na igreja. O que eu estou pedindo é que
a pessoa, ela quando não estiver aqui presente, e ela fizer em outra hora, ela deixe lá o seu comentário. E a segunda coisa é que ela faça os trabalhos, porque o trabalho é uma maneira de você mesmo aprender a pesquisar, porque eu tenho que ensinar duas coisas. Eu tenho que ensinar você a palavra de Deus e eu tenho que ensinar você a caminhar com os seus próprios pés, a andar só, a aprender a pesquisar. Né? E para isso serve o trabalho, para ampliar o seu conhecimento. Então, isso dito, todos compreenderam? Sim. Amém. Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando teologia bíblica. Pastor, não deu para ver direito isso. Aí, quando eu comecei a ler aqui, eu baixei o olho para ver a outra parte. É porque, assim, professor, quando o senhor escreve lá no grupo, fica parecendo, assim, que a gente entende errado, né? Parecendo até que grosseiro. Então, é melhor que o senhor envie uma áudio explicando como o senhor está falando desse jeito aí é bem bonzinho para a gente entender. Pronto. Porque tudo que é escrito, imagine a Bíblia. Né? Tudo que é escrito é sujeito à interpretação. Então, a pessoa pode imaginar que eu estou brigando com todo mundo, que eu estou com raiva, ou que vocês estão com raiva de mim. Mas o que eu aproveito para explicar agora, e eu sempre vou mandar uma explicação, tá, do que precisa. Então, nós vamos ver capítulo 19, foi onde nós paramos, né, do Gênesis, versículo 30 a 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Então agora nós vamos começar o nosso estudo de hoje sobre é claro que não dá para a gente comentar versículo por versículo, por isso que a gente dá os livros. E eu já mandei a ementa. É muito importante que você leia a ementa. A ementa é uma explicação de toda a matéria. Então, quando você lê a ementa, você sabe quantas aulas terão, qual é o conteúdo que vai acontecer, quais são os livros que você deve adquirir. Então, nós vamos ver. Nós vimos o caso de Sodoma e Gomorra. Nós vimos que, na aula passada, 3 homens vieram para Abraão e um deles era o Senhor, 2 eram anjos. O Senhor fica com Abraão, Abraão intercede por Sodoma e os 2 anjos vão destruir Sodoma. Sodoma é destruída. Sodoma, aquele lugar ali, fica no Vale de Sidim. O Vale do Sidim tinha por baixo vulcão, era uma zona vulcânica, era uma região vulcânica, e ficava perto do Mar Morto. Então, em cima das montanhas havia muito sal. Então, quando houve a erupção vulcânica que destruiu aquelas cidades, havia ali 5 cidades. A cidade de Sodoma, Gomorra, são as mais conhecidas, a cidade de Adamá, Zeboim e Zoar. Então, nós Pastor, vimos que o... Oi? ma- essa erupção vulcânica, assim, isso é pelos estudos, né? Porque pela Bíblia não tem como a gente saber se foi assim Tem porque, realmente. diz, tem porque diz que choveu enxofre e fogo. E isso aí são os Aí, elementos típicos de uma erupção vulcânica. tá certo. Tá ok. Só que naquela época o povo não sabia, né? Sim, Então, o sim. que acontece?
Pessoal, olha, eu gosto desse Renato porque gosto de todos vocês. O Renato não tem medo de perguntar. Então, não tenham medo de perguntar. Né? Toda pergunta é fácil, o difícil é a resposta. Certo? Então, o que, que acontece? Os anjos de Deus foram lá a Sodoma, né? E Ló foi para uma cidade, pediu para ir para uma cidade chamada Zoar, mas depois ele sai dessa cidade chamada Zoar, que é onde nós vamos começar hoje. E o que, que acontece? Quando houve essa erupção vulcânica, a mulher de Ló, o sal desce da montanha, que é comum até hoje, né, em épocas de chuva, tem muito sal evaporado do Mar Morto, e a mulher de Ló ficou transformada numa estátua de sal, ou seja, ela não conseguiu sair do perímetro do juízo. E o que, que acontece é que o Mar Morto, houve um rompimento do Mar Morto, e o Mar Morto encheu aquele vale onde estavam essas cidades. Então, foi um juízo muito grande de Deus. Então, onde era Sodoma, Gomorra, Adamá, Zeboim, estas cidades hoje estão debaixo d'água, debaixo do Mar Morto. E o Mar Morto é assim chamado porque não tem peixe, por causa da sua salinidade, porque ele tem tanto sal que ninguém consegue afundar no Mar Morto. Se você vê imagens do Mar Morto, você vai ver as pessoas deitadas no Mar Morto sem afundar, sem precisar de boia, porque o Mar Morto tem muito sal. Por isso ele é chamado de Mar Morto, porque devido à sua salinidade não há peixes. Então, o que, que acontece? Vamos para continuar a nossa aula. Então, agora há um incesto das filhas de Ló com o seu pai. E nós vamos ver que vão surgir agora dois povos ali que são parentes de Israel, mas que vão ser inimigos ferrenhos, que são os amonitas e os moabitas. Ló ele sai de Zoar, ele está com medo da destruição, e ele vai morar no monte. E ali as filhas ficam olhando o pai, e elas têm uma ideia, elas dizem o seguinte: naquela época era muito comum que você tivesse sua linhagem perpetuada. Então as filhas de Ló, elas ficam olhando e veem que o pai delas vai perder seu nome. E aí elas têm uma ideia. Elas dizem: olha, nosso pai já é velho, não tem homem na terra aqui, nós estamos no lugar deserto, e como é que vai ser se nós não dermos filhos ao nosso pai? Aí a ideia é boa, o propósito, a concretização dessa ideia e a maneira de resolver o problema é que é ruim. Então, querer dar um filho ao pai, querer continuar o nome do pai, era uma coisa boa. Só que a maneira que elas escolheram, então, como não tinha homem, elas disseram: vamos embriagar o papai, vamos dar muito vinho, quando ele já tiver perdido a capacidade de discernir, que já não saiba mais que nós somos filhas dele, então a mais velha deitou-se com o pai. E aí, o que, que acontece? Vão surgir, ela vai ter um filho, e a mais nova vai fazer a mesma coisa. Então, o pai embriagado, na noite seguinte, elas fazem a mesma coisa, o pai não tá sabendo, ele está tomado de profunda embriaguez. Então, elas engravidam do pai. E aí cometem um incesto, né? Que é a relação sexual entre pessoas da mesma família.
Só que desse incesto vai nascer os moabitas, de onde os moabitas vão ser meio parentes, vão ser parentes de Israel, porque Ló era sobrinho de Abraão, e os amonitas. Então vão ser gente altamente maligna. Os judeus vão ter esses dois povos como inimigos e como gente do maligno, gente ruim. Mas é do meio dos moabitas que surgem em meio a essa catástrofe moral que tem a Ruth. É aquela velha história, em todo canto tem gente boa e gente má. E para nós que somos servos de Deus, em todo canto tem gente que pode ser alcançada pelo poder de Deus, assim como Ruth, que era uma moabita, e agora nós já sabemos, de Israel agora, dois povos, parentes, moabitas e amonitas, eles surgem por causa do incesto, ou do pecado de incesto das filhas com o próprio pai. Então, se você entendeu, bota só aí no chat sim, para que eu possa. Aí nós vamos ver agora a questão de Abraão no capítulo de número 20, do 1 ao 18. A reincidência de Abraão no planejamento sem fé. Nós vamos ver que Abraão, obrigado, Abraão ele vai cometer o mesmo erro que ele cometeu quando desceu ao Egito. Obrigado, Renato. Faz parte. Eu queria pedir a você mais uma coisa, que escrevam em letra maiúscula. O som está chegando aí bem, pessoal? Tá bom, professor. Sim, tá ok. Graças a Deus. Então tá bom, tá tudo ok. O que acontece? Abraão vai agora para a terra dos filisteus. E lá na terra dos filisteus, Abraão vai dizer a mesma coisa, partindo Abraão dali para a terra do Neguev, habitou em Cádiz e ao sul, e morou em Gerar, que era uma terra dos filisteus. Disse Abraão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então, o que acontece? Nós vimos que Abraão já tinha cometido esse erro. Quando ele desce ao Egito, ele chega e diz assim, Sara, o povo aí não tem o temor a Deus, eu não conheço, então vamos fazer um pacto. Para que ninguém me mate, você não vai dizer que é minha esposa, mas que é minha irmã. Então, quando se descobre lá no Egito que Abraão tinha dito isso, Deus manda pragas e aí é descoberto. Né? Então, nós já vimos que as pragas não começaram no Êxodo, Deus manda pragas desde os dias de Abraão. E aí Abraão sai de lá, leva Agar, é presenteado, o povo tira Abraão de lá e Abraão retorna ao caminho de Deus. Ele tinha descido ao Egito com medo da fome, isso mostra que os homens da Bíblia são iguais a mim e a você, tem momento de fé e momento em que a fé vai lá embaixo, erram e acertam, mas são homens e mulheres que buscam fazer a vontade de Deus e creem nele. E a sua vida é regida por Deus. E eles vão crescendo, vão mudando. Só que nós vamos ver Abraão cometer o mesmo erro de novo. Agora ele vai para a terra dos filisteus. Os filisteus eram temidos. Eles dominavam a cultura do ferro. Então, eles eram um povo armado.
Então, quando Abraão vai para a terra dos filisteus, ele pede de novo para Sara dizer que ela era irmã dele e não a esposa. E aí, o rei dos filisteus, vendo que ela era muito bonita, ele manda buscar. Abraão disse que a mulher é irmã dele, ela disse que ele é irmão dela, então o rei pensa, vou ter essa mulher para mim. Naquela época tinha os haréns com muitas mulheres. Só que Deus, em sua bondade, Deus evita a destruição do casamento de Abraão. Quando o rei manda buscar, Deus começa a castigar o rei dos filisteus. E aí Deus aparece ao rei dos filisteus em sonho e fala com ele, e diz, olha, a mulher que você está querendo ficar com ela é casada. E Deus diz, peça a Abraão que ore por você, porque ele é profeta. Então, nós vemos aí... Pastor, Oi? só tirar uma dúvida aqui. Quando acontece isso lá no Egito, certo? A palavra não deixa claro assim, que com esse rei, a palavra fala que ele não toca nela, né? Na Sara, porque Deus manda um sonho. Mas quando no Egito não diz nada sobre isso. Mas ele não tocou nem Sara, né? O rei do Egito também? Não, porque Deus mandou pragas. Quando ele leva ela para o harém, aí ele sofre muitas pragas. O país dele sofre pragas, o Egito. E naquela época, qualquer coisa que acontecia, o pessoal achava que tinha pisado na bola, tinha errado para com um Deus ou os deuses. Então, eles iam procurar saber o que tinha acontecido de errado. Então, é aí que o rei do Egito descobre que Sara não é irmã de Abraão totalmente, e ele descobre que tudo que está acontecendo lá no Egito, a culpa é porque ele está com a mulher de Abraão. Deu para entender? Sim. Então, sempre naquela época era assim, aconteceu um problema, qual foi o Deus que nós ofendemos? Então, o que acontece? Abraão agora vai reincidir, ser reincidente, cometer o mesmo erro. E aí, o que acontece? A providência divina entra em ação. Né? Deus cuida de Abraão, como Deus cuida de mim e de você. Deus não deixa aquele homem tocar na mulher de Abraão. Se Deus deixasse Abraão sozinho, Abraão tinha perdido a mulher já 2 vezes. Mas, como Deus está sempre ali no controle da história, Deus sabe que por meio de Abraão virá o Messias, o Salvador. E Deus tem uma aliança com Abraão. Então, Deus protege esse homem até dele mesmo. E Deus aparece e fala com o homem, e o homem fica com medo, apavorado, e ele chama Abraão e dá uma lição de moral em Abraão. E Abraão tenta se justificar, dizendo que ela é meio irmã dele. Mas meia verdade tem o outro lado, a meia mentira. Então, Abraão errou, e eu acho maravilhoso assim o estudo da Escritura, porque você percebe que a Bíblia é um livro completamente diferente. Ela não pinta os seus autores como gente que não erra, como gente que não é ser humano, mas mostra um Abraão, uma Sara, um Paulo, como gente igual a nós, que foi alcançado não porque eram inerrantes, mas por causa da sua fé e da sua confiança em Deus, e que foram transformados por Deus. Então, seja bem-vindo ao mundo dos homens imperfeitos e de um Deus maravilhoso que não nos abandona, apesar da nossa imperfeição. Então, o rei, ele vai dar presente a Sara. Naquela época, era uma maneira de você dizer a alguém que tinha culpa.
E era uma maneira de você se justificar diante da sociedade. Então, aquele rei dá um presente a ela, como dizendo assim: eu errei com a senhora. Não sabia que a senhora era uma senhora casada. Trouxe a senhora para o meu harém. E por causa desse vexame que eu a fiz passar, eu estou recompensando a senhora, dando à senhora aqui um presente valioso, para que todas as pessoas saibam que eu fiz estas coisas, mas fiz sem saber. Não foi maldade. Então, agora nós vamos para a nossa outra parte do material que eu já mandei hoje. Então, Deus cumpre a promessa agora feita a Abraão. O nascimento de Isaac. Isaac agora nasce quando Abraão tem 100 anos. Então, se Abraão saiu de Ur dos Caldeus com 75, passaram-se 25 anos para que ele alcançasse a promessa. E quantas vezes nós, em poucos anos, a gente já está desistindo. E ele deu o nome do menino de Isaac. Isaac quer dizer riso, ou ele riu. Por quê? Porque tanto Abraão quanto Sara riram, mas riram de incredulidade, quando Deus disse que Sara ia ter um filho na velhice. Então, Abraão deu um sorriso, dizendo: quem dera viva Ismael. Ou seja, era como se ele tivesse dito: Senhor, não brinque comigo, eu já estou muito feliz pelo Senhor ter me dado Ismael. E Sara riu, porque ela disse: eu sou muito velha, já não tenho mais condição. Então, quando Deus cumpre a promessa, eles colocam o nome do filho de Isaac, que é para Deus sempre lembrá-los que ele cumpre suas promessas. E aí Isaac foi circuncidado com 8 dias. E Abraão tinha 100 anos quando ele nasceu. E a pergunta de Sara, ela revela o milagre. Quem diria que Sara daria um filho a seu senhor Abraão? Ela está dizendo: quem imaginaria, ou quem daria essa notícia, quem diria esse milagre, que Sara deu à luz aos 99 anos. Então, Abraão deu um banquete depois que o menino parou de mamar. Aí acontece um incidente, a provocação de Ismael. Ismael começa a zombar daquele meninozinho. Ismael, filho de Agar, a escrava. É como se Ismael dissesse: é esse aí que é o herdeiro? Esse é que é o filho da promessa? Esse pequenino aí? Então, o que acontece é que Sara agora ela percebe isso e ela exige de Abraão que mande embora o filho da escrava com a sua mãe. E aí isso pareceu muito duro para Abraão. Mas o Senhor diz que ele deve ouvir a sua esposa. Por quê? Porque Paulo vai dizer isso, que a descendência de Abraão, a verdadeira descendência é em Isaac, e não em Ismael. Então, prestem atenção a uma coisa que tem no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, se você está acompanhando as aulas, e em todo o Pentateuco vai haver uma separação. O mundo se uniu desde a Torre de Babel. Então, era um mundo que adorava muitos deuses, era um mundo que tinha uma ética completamente torcida, distorcida. Era um mundo que aceitava todo tipo de coisa ruim. Era um mundo que tinha também gente boa e gente má. Infelizmente, a maioria era má, pagã. E Deus vai fazer de Israel um povo distinto. Então, vai haver sempre separação. Desde o início do Gênesis,
Deus disse: haja separação entre a luz e as trevas. Então, Deus vai separar agora, tá? Porque, por causa do pecado de Abraão, nasce um filho fora do casamento. E aí, Deus vai separar agora esse filho para que Isaac, que era o plano de Deus, continue. Então, eu e você, muitas vezes, colocamos dificuldade nos planos de Deus. Mas Deus faz essa separação. Então, em todo o Pentateuco, Deus vai estar sempre separando aqueles que fazem parte do plano da redenção daqueles que não fazem. Então, por isso, tem que mandar agora Ismael embora. Então, agora, mas Deus é o Deus da providência. Agar e Ismael são despedidos. Abraão dá a eles água e um pouco de comida, e Abraão despede Agar e seu filho. E nada ela levou de herança. E aí, o que acontece? Os dois vão para o deserto e eles estão exaustos. E aí, eles descobrem que vão morrer de sede. A água acabou. A comida acabou. E não há mais socorro para esta escrava e para seu filho. Mas aí aparece o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. E esse anjo, ele fala com Agar. E ele mostra a ela um poço. Ela toma água, dá água ao seu filho e as forças renovam. E ali ela coloca o nome daquele poço de Poço do Vidente. Então, na Bíblia vai se desenvolver um costume de que Deus é o Deus dos desamparados. Que Deus não deixa. Abraão e Sara desampararam Agar, mas Deus não a desamparou. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao mundo do povo da Bíblia. A Bíblia não é um livro de conto de fadas, onde o Abraão tem asinhas, onde a Sara é uma mulher tão boa, tão doce. Né? Mas é um livro de gente como a gente. De gente que Deus pega e transforma. De gente que está sujeita a errar, a mandar a mulher embora. De gente que está sujeita a comprometer o casamento. Mas Deus está no comando e vai consertando as bobagens que nós acabamos fazendo. Então, agora há uma aliança entre Abimeleque e Abraão. Abraão está enricando, Abraão está tendo servos, escravos, Abraão está ficando poderoso e Abimeleque faz uma aliança com Abraão. Ele agora está preocupado, ele está olhando para o futuro. E, olhando para o futuro, ele vê o poderio crescente de Abraão. Então, ele faz uma aliança. Ele chega e diz: Abraão, eu quero que você faça um juramento a mim, que você não vai me causar dano, assim como eu não te causei. Que você vai ter compaixão de mim, dos meus filhos, dos meus netos. E Abraão diz para ele sim. Então, eles vão fazer uma aliança. Abraão dá presentes a ele. E depois Abraão pega 7 cordeiras. E porque houve uma discussão por causa de um poço. Naquela época, a pessoa diz assim: como é que as pessoas discutem por causa de um poço? No mundo daquela época, era um mundo de região desértica. Então, você encontrar um poço era semelhante a encontrar hoje um poço de petróleo. Então, ter água naquele lugar era uma questão vital, era uma questão de vida. Então,
É por isso que as pessoas viviam brigando pelos poços. E aí tem um poço que Abraão cavou e os servos do rei filisteu tomaram. E Abraão diz, olha, eu quero o poço de volta. E aí acontece o lugar chamado de Berseba. Então aprendam esses lugares, porque vai dizer que Abraão parou em Berseba, que Isaac parou em Berseba, que os patriarcas, sempre no Antigo Testamento vai falar de Berseba. Então Berseba é o poço dos 7 juramentos das 7 cordeiras, porque Abraão colocou ali, eles fizeram uma aliança. Agora Abraão e o rei dos filisteus têm uma aliança, e Abraão promete, olha, eu não vou machucar você, nem o seu povo, e você também não vai entrar em guerra contra mim. Então agora nós somos aliados. E por isso foram sacrificadas 7 cordeiras, e o lugar da aliança, onde foi feito, passou a se chamar Berseba, ou Poço das 7 Cordeiras, ou Poço do Juramento. Então, nós temos o que a gente chama de primeiro pacto registrado entre iguais, que geralmente nós temos as alianças, a berite, entre o maior e o menor. Mas aqui agora nós temos entre 2 líderes, entre Abraão e o rei dos filisteus. E aí agora nós temos Abraão invocou a Iavé e também chamou Iavé de El-Olam, o Deus eterno. Sempre que Abraão tinha uma bênção como essa, que ele fazia alguma coisa, ele construía um altar e ele invocava a Deus. E Abraão, por causa desse pacto, agora Abraão passa muito tempo na terra dos filisteus. E você vai ver que mais tarde esses filisteus vão ser um problema para Davi, para os reis de Israel. Mas aqui com Abraão eles não são problema. Aí o ápice da fé de Abraão agora. Deus vai testar a fé do patriarca. E Deus quer mostrar a Abraão como é a história muito conhecida do filho de Abraão, que Deus pede em sacrifício. E aí, essa fé que começou a ser testada lá, quando Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, essa fé agora chega ao seu momento. Em todos nós, em algum momento da vida, vamos ter a nossa fé posta à prova. Se já foi, se ainda não foi, será. Então, Deus agora põe a fé de Abraão à prova, para que Abraão tenha a chance. Se lembre que toda caminhada com Deus exige um momento de avaliação. Então, Abraão sai com Deus e Deus agora vai fazer uma prova. É por isso que todo professor, no final da disciplina, faz uma prova para ver se o aluno passou. Então, Deus pede o filho único a quem ele ama. Deus sabe, mas Deus quer que Abraão mostre e deixe registrado que ele ama e confia em Deus acima do próprio filho. Que ele está disposto a obedecer a Deus, mesmo que isso custe a vida do seu próprio filho a quem ele ama. Então, esse é um texto que parece que é fé contra fé e Deus contra Deus, porque Deus não pede sacrifício humano. Mas aqui Deus pede. E é um texto onde Deus tinha dito, em Isaac, você terá sua descendência. E ela será como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Mas agora, Abraão tinha um filho, que já era um adolescente, e Deus diz, me dá teu filho.
Então, Abraão fica agora, e aí? Como é que vai se cumprir a promessa se Deus me deu? Então, eu já estava achando que eu tinha dificuldade para alcançar a promessa, alcancei, mas agora a promessa de que eu serei pai de uma multidão, como é que vai ser se o meu filho, Deus está pedindo? E Deus disse a Abraão, eu quero o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Então, Abraão agora vai mostrar que Deus está em primeiro lugar, que Deus é prioridade, aquilo que Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas. Abraão, o pai da fé, já está mostrando que ele não é mais aquele Abraão que negou que a mulher fosse esposa, que mentiu, dizendo que ela era meio-irmã. Mas agora é um homem que a fé já amadureceu, a caminhada com Deus, os erros, né? As coisas que a gente leva na vida e a comunhão com Deus vai fazer a gente, vai fazendo com que a gente cresça espiritualmente. Então, Abraão não conta para Sara o que está acontecendo, para que a mulher não se desespere, porque tem coisas que a gente tem que passar só. Possivelmente Abraão sabia que Sara ia tentar impedir dele levar o menino, etc. Ele ia ter um monte de problema que ele já tinha. Então Abraão agora caminha por 3 dias e ele viu ao longe. E Abraão mostra confiança. O escritor aos Hebreus diz que Abraão fez isso porque ele cria, ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o menino caso ele chegasse a matar. Então, Abraão faz uma declaração interessante. Ele chega ao pé do monte, coloca as coisas do culto sobre Isaac e diz aos seus 2 jovens servos, diz, olha, eu e o menino iremos, subiremos ao monte, adoraremos e depois retornaremos. Então, ele não diz eu retornarei, ele diz eu e o menino. Então, isso mostra que Abraão acreditava fortemente que ele iria subir e que iria descer com o filho. Como ele não sabia. E eu sempre digo, a vida não foi feita para ser entendida. Não tente entender a vida, porque você vai ter problemas. Mas a vida foi feita para ser crida. E a gente crê em Deus. Abraão não sabia o que Deus queria. Não sabia se Deus ia deixar ele matar o menino. Mas acreditou no caráter de Deus. E foi recompensado. E quando chega lá em cima, que Abraão vai matar o menino, não precisa mais. O anjo do Senhor brada. Por quê? Porque no coração Deus sabia que Abraão já matou. Porque Deus olha para o coração. É por isso que Jesus disse, se no coração a gente cobiçar uma mulher, já pecou com ela. Se no coração Abraão já tinha matado, morto seu filho, então não precisava mais ele estender a faca. Então, o que acontece agora? Abraão, ele vai subindo com o menino, ele tem medo de que o menino pergunte, porque o menino está acostumado a ir com ele para o culto, e o menino percebe. O menino diz, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, que era uma faca em forma de meia-lua, está aqui o óleo, mas eu estou notando que nós não trouxemos o cordeiro. E aí Abraão diz a famosa frase, Deus proverá. Ou seja, ele está esperando que Deus entre em ação. E Deus nunca deixa desamparado aqueles que nele creem. Então eles chegaram ao lugar e Abraão edificou o altar. Veja que o menino já podia correr. Quando Abraão revela que naquele dia quem vai ser imolado é ele.
mas o menino é obediente. Ele pôs a Isaac sobre a lenha. Quando ele vai matar, o anjo do Senhor diz não. E agora começa uma doutrina. Veja que eu já disse para vocês que o Gênesis é o começo, é a origem. Então, no Gênesis, nós vamos ter a origem do homem, a origem da criação, quem é o Criador, a origem do pecado, a origem da redenção. E nós vamos ter aqui que algo que começou lá quando Deus cobriu Adão e Eva com as peles de animais que ele matou, a famosa doutrina da substituição, que é chamada em teologia de vicária. Significa que Deus providenciou um substituto, um cordeiro, que morreu no lugar de Isaac. Então, Isaac era para ser morto. Foi ele que Deus pediu. Mas agora, como Abraão confiou em Deus, Deus providenciou, proveu um animal inocente que morreria no lugar de Isaac. Então, aí nós já temos, de uma forma implícita, a doutrina da substituição. Um animal inocente morre no lugar de Isaac, que era um pecador. E aí, Abraão chama aquele monte de o Senhor proverá. Jeová Nissi. Então, Deus faz de novo a promessa de que a sua descendência, aquilo que Abraão temia, com a morte do filho, Deus renova. Então, o que é maravilhoso é que você vai vendo a caminhada de Abraão com Deus, e à medida que o tempo passa, e a promessa não se cumpre, e a promessa muitas vezes fica como agora, a ponto de ser aniquilada, Deus chega e fala com Abraão e renova a promessa. Por exemplo, quando Abraão estava sem o filho, Deus disse, olha, vou te dar uma multidão de povos. Mas Abraão não tinha nenhum filho, mas era para fortalecer a fé de Abraão. Agora Abraão está esperando na promessa de uma terra. De ter uma terra que Deus havia prometido a ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão agora quer a terra, que é um dos temas principais do livro do Gênesis. E Deus faz essa promessa de novo. Abraão, você vai andar pela terra, você vai ser peregrino, mas essa terra será tua e da tua descendência. E aí agora morre Sara. E Abraão vai ter pela primeira vez um pedaço dessa terra, que vai ser um cemitério. Então, nós vamos ver que vai haver o princípio da separação até no local de sepultura. Então, Abraão está caminhando no meio de pagãos, de gente pagã. E no meio desses pagãos tem gente boa e tem gente má. Mas Deus está estabelecendo o princípio da separação. Então Sara morre e Abraão tem um período de luto. Depois Abraão vai querer um lugar para ser a sepultura. Ele não quer sepultar sua esposa morta num lugar com outros pagãos. Mas ele quer um lugar especial, um lugar diferenciado para sepultar sua esposa. E, naquela época, entre o povo do Oriente Médio, é muito comum ter a negociação. Eles fazem reuniões de horas e horas e pedem, geralmente, para que as pessoas que estão ali, que já chegaram a uma conclusão, não digam. Porque eles dizem, olha, nós estamos no meio de uma conversa muito boa.
Então, não interrompa a discussão. Então, era muito comum, naqueles dias, uma, uma grande barganha, o que a gente chama hoje de pechincha. Então, quando você ia fazer o negócio, a pessoa colocava um preço, você colocava outro, ele colocava outro, então cada um ia argumentando, e isso eles achavam bom, essa questão de ver quem ganha, né? Essa disputa de inteligência, de sabedoria, de dizer assim, olha, é tanto, não é tanto, não é tanto. Então, eles têm que pechinchar. E Abraão vai comprar um lugar na terra de Et, dos heteus. E você vai ver que lá na frente nós vamos ter, então eu estou lembrando, porque Gênesis você vai ter os princípios. São começos e recomeços. Lá na frente nós vamos ter Abraão casou novamente depois da morte de Sara. Tenha calma aí que eu já chego lá. Vamos já chegar lá. Então o que acontece? Agora Abraão vai comprar uma terra. E os filhos de Et, né, como é de costume, eles dizem, não, aí é a nossa terra, o Senhor sepulta sua morta onde quiser. E Abraão percebe que ali é só o começo da negociação. Quando a gente lê, nós com a cabeça ocidental, a gente pensa que não está havendo uma negociação, que eles estão dando. Mas ali é só o começo da conversa, que às vezes levava dias. Então Abraão faz questão, Abraão continua. E ele diz, olha, eu quero que diante de todo o povo aqui, eu vi ali uma caverna, ao redor da caverna tem um terreno, um campo, e eu quero comprar para servir de sepultura para minha família, para sepultar a minha esposa. E aí ele diz, diga o preço. E aí o homem coloca o preço lá em cima, como a gente diz hoje, lá na garganta. De uma forma sutil, ele diz, não, Abraão, sepulte a sua morte. Aí, de uma forma sutil, ele diz quanto é o preço. Ele diz o que são 400 ciclos de prata entre nós dois. Então, agora, de maneira sutil, ele já está dizendo até aqui, Abraão. Estou vendo que você está interessado. E então eu vou botar o preço lá em cima. Só que era comum, como eu já disse, você pechinchar. Então, Abraão podia dizer, não, mas 400. Mas Abraão não faz isso. Não segue o costume. Ele vai comprar aquela terra e ele pesa, naquela época era pelo peso, ele pesa os ciclos de prata e paga. E aí agora Abraão tem o primeiro pedaço da terra prometida, que Deus tinha prometido. Ele comprou por um preço caro e era um cemitério. Isso mostra a nós que o que a gente tem realmente de certeza é um cemitério. Então, neste lugar agora, na caverna de Macpela, vão ser enterrados todos os patriarcas. José vai querer vir, Isaac, Jacó. Então, mais de 50 anos se passaram e só agora Abraão tem um pedaço da terra prometida. Então, veja que isso é que é fé, é esperar em Deus. Então, alguma pergunta? Não, pastor. Então, vamos lá. Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Essa é uma história bem conhecida. Abraão está vivendo no meio de pagãos. Então, o povo é sem nenhum conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Então, ele percebe que lá na terra dele, de Ur dos Caldeus, a família dele ainda tem um certo conhecimento de Deus, muito deficiente, mas comparando com os pagãos
onde ele está, é melhor que ele mande buscar. Então ele chama um servo, um escravo, e faz com que o escravo faça um juramento, colocando a mão na coxa. Alguns acham que isso aí é um eufemismo, né, para dizer que Abraão estava mandando, ou que naquela época o juramento era pôr a mão no órgão sexual. Mas seja onde for, a questão do lugar não importa, é que a coxa era símbolo de virilidade. Eles achavam que era dali que saía a vida, né, para gerar outras crianças. Então, jurar com a mão na coxa era jurar pela vida. E aí ele diz o seguinte: ó, você não vai tomar mulher para o meu filho. Veja como o escravo tem poder naquela época. O escravo era o senhor de tudo, na ausência de Abraão. E ele diz: olha, eu já estou velho, então você vai ter que jurar que se na hora do casamento do meu filho você vai buscar lá na minha terra. E o homem. Então o servo ele deverá ir buscar uma mulher, mas ele faz as perguntas. Ele diz: se ela não quiser ver, ele diz: então você vai estar livre do juramento, mas eu confio em Deus que vai te guiar. Então o servo pega 10 camelos e ele leva uma amostra da riqueza. Então, nesses camelos, uma caravana, ele leva a riqueza do seu senhor. E fazendo uma aplicação aqui, é nosso dever falar das grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo servo não fala de suas grandezas, mas da grandeza do seu Senhor. Então, ele chega a Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer meso, meio, hipótamos, rio, entre rio. Era a terra que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então o servo faz uma oração. Esse servo é bom de oração. Ele pede a Deus, ele fica ali no poço, onde as moças vêm pegar água, para o trabalho das mulheres. Ele pede a Deus que aquela que ele pedir água, dê a ele e ofereça água também para os seus camelos. Só que um detalhe, os estudiosos dizem que um camelo só bebe cerca de 150 litros de água. Então, 10 camelos, 1.500. Então, ele está fazendo uma oração difícil. Né? É uma moça que vai buscar água, dá água a ele, e ainda vai buscar tanta água. Né? Que hora ela vai chegar em casa? O encontro do servo com Rebeca. Então, quando ele chega e ele faz o pedido, a moça responde do jeito que ele pediu. Né? Então, ele tinha pedido que ela disse: não, darei água ao Senhor e darei água aos seus camelos. E aí ele dá presente a ela e pergunta pela família. E ela diz: eu sou filha de Milca, filha de Naor, que era o irmão de Abraão. Então, lembre-se, nós já vimos isso. Abraão teve 2 irmãos, Naor e Arã. Arã morreu, era pai de Ló. E agora está aqui Naor, que ou ele estava viajando ou já estava morto. Então, Rebeca era neta de Naor. E ela vai ser filha de Abraão. E Naor, ele tem um filho chamado Labão. Esse Labão vai dar trabalho. Esse Labão é aquele que vai ser o sogro do Jacó. Então, esse Labão é aquela pessoa assim altamente esperta, que sempre quer passar a perna nos outros. Então, o servo faz uma oração de gratidão e o servo vai para a casa deles. Labão, quando vê Rebeca com os pendentes, com as pulseiras, com o ouro, ele fica interessado para saber quem deu. Então, eles convidam o servo de Abraão para entrar, fazer um jantar, e o servo diz: olha, não falarei outra coisa, não farei outra coisa, não comerei, antes que eu tenha dito
eu faça o que vim fazer aqui. Aí ele conta a história, diz que o seu Senhor é grande, que Deus abençoou. E daí a gente percebe que há um conhecimento do Deus vivo, mesmo que cheio de deficiências. E ele diz, olha, o meu senhor fez isso. Então, só depois é que ele vai se preocupar em jantar. Sua primeira preocupação é fazer a vontade do seu senhor. Então, o que acontece agora? A resposta de Labão, né, e Betuel. Naor possivelmente já estava muito velho, né, ou morto. Eles aceitam o pedido do servo. Então, o servo vai presentear a Rebeca, e ao amanhecer, o servo deseja retornar. Eles querem que ele fique mais tempo ali. Labão é muito interesseiro. Possivelmente, ele quer ganhar mais presentes. Ele quer ter mais tempo, e ele quer mais presentes. Então, o servo diz, não, eu tenho que voltar. E aí eles perguntam a Rebeca, e Rebeca vai com ele. Então, ela sai da sua terra, sai da sua parentela, igual a Abraão, e vai andar por fé. Então, agora, a resposta que o Renato fez. O casamento de Abraão com Quentura, certo? Olha o nome da mulher. Foi eu que fiz essa pergunta. Oi? Foi eu que fiz essa pergunta. Mas eu acho que o Renato também fez, não foi, Renato? Não, foi ela mesma, pastor. Oi? Então, Quentura era esposa ou concubina de Abraão. Certo? Então, nós vamos ver aqui, primeiro Crônicas 1:32. Vou botar aqui. Primeiro Crônicas. Diz assim. Dá para ver aí, não dá? Sim. Dá para ver. Então, dá para aumentar mais, que é para melhorar. Quanto aos filhos de Quentura, concubina de Abraão, então ela não era esposa, ela era concubina. Então, Abraão diz assim, esta deu à luz a Joxã, Meldã, Midiães, Baseque, os filhos de Joxã, etc, etc. Mas diz claramente que ela era concubina de Abraão. Então, o que acontece? O texto, como eu já disse a vocês, ele vai lá na frente, aí ele retorna. Então, Abraão, em vida, ele teve várias concubinas. Agar foi apenas uma delas. A Bíblia só vai colocar aqueles que estão na história da redenção. Então, naquela época, era comum. Hoje, a gente fica assim, admirado de um homem ter a esposa e ter várias outras. Né? Mas, naquela época, era comum, principalmente se a pessoa era rica e se ele podia sustentá-la. Às vezes, era até um benefício a pessoa ter uma segunda e uma terceira mulher. Por quê? Por isso que a gente não pode interpretar a Bíblia com a nossa cabeça ocidental. Naquela época, tomando até água, né? Muitas vezes uma família empobrecia. E aí a única maneira de não morrer de fome era ou se vendendo como escravo ou dando uma filha para viver com alguém, para casar com o filho dele ou para ser uma futura mulher dele. E quem tinha dinheiro e recebia uma dessas meninas estava, na verdade, fazendo não uma maldade, mas uma bondade. Estava evitando que aquela moça morresse de fome. Então, muitos homens tinham concubinas, mas não com o sentimento que a gente tem hoje, de ter várias mulheres, de traição.
mas às vezes até para ajudar um amigo ou uma pessoa desamparada. E também era costume, na época, que um homem pudesse ter mais de uma mulher. Esse não era o ideal de Deus. Nós temos que saber que nós já estamos depois de Gênesis 3. Em Gênesis 3, até Gênesis 3, é Adão e Eva. Depois de Gênesis 3, o mundo muda. E Abraão está agora em um mundo pervertido, em um mundo perdido, em um mundo com uma cultura diferente. E Abraão ainda não se libertou totalmente dessa cultura. Olha, nos dias de Paulo ainda vai ter escravidão, ainda vai ter gente com mais de uma mulher, que Paulo diz que o bispo, o pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. Por que ele diz isso? É porque tinha gente na igreja que ele não tinha mais de uma mulher. Entendeu, Aninha? Eu entendi. Pronto. Então, o que acontece? Quando, na verdade, Abraão não casou com Quentura depois. Ele já tinha essa como concubina. E Abraão mandou, é tanto que eu vou ler aqui o 25, vou ler Gênesis 25, de 1 a 7. Gênesis. É porque eu penso que vocês. Professor, eu pensei que ela fosse H, porque eu já ouvi que ela era H. Mas quem inventou isso, inventou um H. É porque o pessoal não lê direito as coisas. E também não conhece o método. Vocês que estão vendo agora que o autor do Gênesis, ele vai lá na frente, aí ele volta, reconta a história, do começo e do recomeço. Vamos lá? Gênesis é o livro do começo e dos recomeço. Vamos lá. Recomeço. Então, preste bem atenção a isso, porque se fosse só o livro dos começos, nós estávamos fritos. Sempre que eu e você errássemos, não tinha mais jeito. Então, vamos lá. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quentura. Qual é o nome da mulher? E ela lhe deu à luz Ra, Joxã, mesmo que tem lá. Midiães, Basate, Joxã, gerou Sebena, filho, e assim Litzum. Os filhos de Midian foram Efá, tal, tal, tal. Todos estes foram filhos de Quentura. Aí olha o que diz o texto. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Isso significa que Abraão tinha várias concubinas, mas os filhos da concubina só tinham o suficiente para viver. A riqueza mesmo, o descendente mesmo, o herdeiro era Isaac. Aí assim, porém, aos filhos das concubinas, aos filhos das concubinas que tinha. Então, Abraão tinha o quê? Concubinas. Certo? Então, Abraão tinha concubinas. Isso era muito comum nos tempos dele. Deu ele presentes, ainda com vida, e os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Então, quando você lê o contexto, você percebe, Abraão tinha várias concubinas, mas ele só tinha uma esposa, que era Sara. Então, existem duas interpretações aqui. Uma é que essa Quentura seria uma esposa posterior, depois da morte de Abraão, da morte de Sara. Outra é que ela já existia, só que o texto ainda não tinha falado, porque Sara estava em evidência. Então, é possível. Agora, o que é claro na Bíblia é que essa mulher não era uma esposa, era uma concubina, como nós já vimos, e que Abraão fez questão de fazer de novo a separação. Ele tinha vários filhos de outras mulheres. Por quê? Porque Deus disse lá que ele seria
pai de muitas nações. Então, todos esses meninos vão formar nações. Então, está se cumprindo a promessa. Abraão é pai de muitas nações. Mas o escolhido era Isaac. Deu para entender, pessoal? Alguma pergunta? Sim, deu para entender. Ok, pastor. Então, agora nós vemos a morte de Abraão. Nós vamos parar por aqui. A morte de Abraão é descrita como foi reunido ao seu povo. Isaac e Ismael, eles participam do sepultamento e eles vão sepultar o pai lá na caverna de Macpela, dos heteus. Lembre, sempre desse lugar. É o primeiro lugar que Abraão tem, que é dele, na terra prometida. Todos os homens de Deus vão querer ser enterrados lá. E ele comprou dos heteus, dos filhos de Et. E nós vamos ver um heteu muito importante, lá em Davi, que é Urias, o heteu. Então, quando a gente começa a compreender, se você não perder as aulas, ou se você estudar fora estas aulas, você vai compreender a Bíblia, porque o Pentateuco é a base de toda a Bíblia. Então, você já sabe que esses filhos de Et foram amigos de Abraão, com quem Abraão negociou, e que lá na frente, Davi vai ter entre seus soldados um amigo de Israel, uma pessoa que amava Israel. Então, agora, nós temos uma marca autoral indicando mais um recomeço. Vai começar tudo. Abraão morreu. E aí, não fim da história. Um breve relato sobre os descendentes de Ismael. Vai haver a palavra Toledote, que são essas as gerações. Aí vai falar de Ismael, porque Ismael agora vai sair um pouco de cena. E Deus vai continuar com Isaac. Isaac agora. Então, vai recomeçar a história. Então, lembre-se que eu já disse que o livro do Gênesis é o livro do começo e do recomeço. Então, findou-se uma parte. Findou-se agora a parte de Abraão. Agora, Deus vai recomeçar toda essa jornada da história da redenção com o filho de Abraão, Isaac. E o casamento de Isaac já tinha acontecido, este tinha 40 anos, só que Rebeca era estéril. Então, aqui é a família do milagre. O interessante é que Deus podia pegar gente menos problemática. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai dizer assim, mas Senhor, o Senhor parece que gosta de arrumar problema. Porque o Senhor podia pegar gente que já é fértil, mas o Senhor pega uma mulher para Abraão, dá uma mulher a Abraão e ela é estéril. E agora a Rebeca também tem o mesmo problema. E Isaac vai orar por ela mais de 20 anos, até que Deus atende a sua oração e Rebeca dá à luz a gêmeos. Então, quando ela está com os gêmeos dentro, os gêmeos começam a se mexer, como se eles estivessem lutando dentro. Então, ela imagina que os gêmeos, aqueles dois que estão ali se mexendo, eles estão lutando. E é tanto que esses gêmeos estão lutando até hoje. São os árabes e os judeus. Então, Deus responde que há dois povos no ventre dela. O mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, Esaú e Jacó. Então, agora nós temos aqui o nascimento dos gêmeos. Certo? O primogênito foi chamado de Esaú, porque ele era peludo. Então, ele tinha muito pelo. Colocaram o nome dele de Esaú. O segundo é Jacó. Jacó, Yaakov,
quer dizer aquele que segura o calcanhar. Então, quando ele está nascendo, ele está agarrado ao calcanhar. E a ideia é que ele quer passar por cima das costas do irmão para sair primeiro. Então, daí o nome suplantador. Alguém que quer tomar o lugar do outro. Porque o povo judaico, o povo antigo, eles descreviam o que estavam vendo. Então, ele olhou o menino segurando na mão, no calcanhar do outro, e saiu primeiro, e eles imaginaram, esse menino aí é esperto. Quer sair primeiro, está agarrando no calcanhar, depois agarra na perna, depois agarra nas costas, depois agarra no cabelo, e acaba saindo primeiro. Então, por isso, quando viram isso, colocaram o nome dele de Jacó, que era aquele que segura o calcanhar, e depois, por causa da vida conturbada de Jacó, aí o nome dele passa a ser aquele que quer passar a perna em todo mundo. Então, Jacó tinha 60 anos quando nasceram os gêmeos, 20 anos orando. Havia uma grande diferença entre Esaú e Jacó. Esaú era um homem do campo, Jacó era caseiro. Então, houve uma parcialidade entre os pais. O pai, como gostava de caça, passou a amar Esaú. A mãe, como gostava de um filho caseiro que a ajudasse nas tarefas domésticas, passou a amar a Jacó. E isso nunca deu certo. Né? Então, a Bíblia não mostra seres perfeitos. Mostra pai e mãe que tem defeito, filhos que têm defeito, gente que tem defeito, mas a Bíblia mostra um Deus que não tem defeito. Então, seja bem-vindo ao mundo do povo que tem defeito. Talvez você tenha assistido essa aula hoje, ou vai me assistir. É você que está me assistindo agora aí, pelo YouTube. Você vai dizer assim, pastor, mas eu tenho tanto defeito. Bem-vindo ao mundo dos defeitos. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Só Deus não tem defeitos, mas isso não serve de desculpa para a gente continuar no erro. Então, diz assim, que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca mais a Jacó. Aí já houve um racha na família. Eles, na verdade, não amavam os filhos, eles amavam a si mesmos. Por quê? Porque o que Isaac amava era a caça que o filho proporcionava. E o que Rebeca amava era a ajuda que ele dava. Então, eles acabavam amando a si mesmos. E Jacó agora, ele deseja o direito de primogenitura. E o irmão vem cansado do campo. E Jacó era um bom cozinheiro. Se hoje fosse vivo hoje, seria um grande chefe de cozinha. Então, Jacó preparou um guisado de lentilhas, um guisado que era vermelho. E Esaú disse, rapaz, está cheiroso, eu estou morrendo de fome, eu vim do campo, estou com não sei quantos dias sem comer. Provavelmente ele estava com muito tempo sem comer. E aí ele está morrendo de fome, a semelhança de Jesus lá na tentação, que está com 40 dias e 40 noites sem comer. E Esaú diz, me dá um pouco. Jacó aproveita, Jacó não é bobo. Jacó diz, é o seguinte, eu te dou, mas eu te dou como uma troca. Você me dá o seu direito de primogenitura, porque o primogênito tinha direito a tomar o lugar do pai, quando o pai morresse, a assumir o lugar do pai, a receber porção dobrada, a ser o chefe da família. Então, Esaú despreza. Esaú diz o seguinte, de que me adianta ser o primogênito agora se eu estou morrendo de fome? Então, tudo bem, negócio feito, negócio fechado. E assim, Esaú desprezou a bênção de Deus. E aí, por isso, a partir de agora, ele vai ter um segundo nome, Edom, que quer dizer vermelho. E ele vai ser pai dos Edomitas. Então, veja que agora nós temos 3 povos que já são aparentados de Israel e que vão ser inimigos.
os amonitas, os moabitas e os edomitas. São descendentes de Esaú e vão ser inimigos de Israel, mas são família. São parentes que vão estar se matando. Então, na próxima aula, nós vamos continuar a partir daqui. Isaac habita na terra dos filisteus. Então, nós vamos ver agora que, assim como Abraão peregrinou na terra dos filisteus, seu filho Isaac vai pelo mesmo caminho. Então, não esqueça de que nós temos 3 povos já que descendem, que são parentes próximos dos judeus. Os amonitas, os moabitas, são filhos das filhas de Ló. E agora os edomitas, que são descendentes de Edom. Então, Esaú tem agora 2 nomes. Porque ele é peludo, ele é chamado de Esaú. E porque ele trocou a sua primogenitura por um guisado vermelho, ele vai se chamar Edom, e os seus descendentes são chamados de Edomitas. Alguma pergunta? Não, pastor, esses povos hoje seriam quem que o senhor falou? Hoje eles estão divididos entre judeus e árabes. Pois, os árabes viriam do De Ismael, depois de Esaú, e aí Esaú os também judeus entra, né? vem de Isaac, né? E depois de Jacó. Então, Ok. nós vemos que a confusão vem de longe. Deu para entender, pessoal? Sim. Muito bem. Aula muito boa, pastor.